Bem, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esses 4 arquivos de configuração aqui. O hosts, o hostname, o resolve.conf e o nsswitch.conf. Todos eles ficam dentro do diretório /etc, tá certo? A gente vai ver para que cada um deles serve. Bem, gente, vamos começar então pelo etc hosts, tá? O que ele faz? Perceba só, esse arquivo ele faz associação entre endereço IP e nomes de host. Perceba que inclusive eu posso ter mais de um host com o mesmo endereço IP, tá? Então, se eu quiser editá-lo, aqui eu tenho algumas outras listas, só que daqui para baixo são os IPv6, tá? E daqui eu tenho os IPv4. Então, se eu quiser, eu posso editá-lo, desde que eu esteja aqui no modo root, tá? Para poder ter permissão para fazer essa edição. E aqui, por exemplo, vamos supor que a gente chame o 192.168.0.16, por exemplo, de eu mesmo, tá? Eu vou chamar ele desse jeito. Então, eu vou aqui, vou salvar, vou sair. Se eu fizer a leitura agora desse arquivo, eu tenho o eu mesmo representando o meu próprio endereço. E aí, o que vai acontecer? Eu agora posso dar um ping e utilizar o eu mesmo para fazer um ping. E aí, ele vai responder por aquele endereço que eu pedi, certo? Então, esse arquivo etc-host nada mais é do que uma associação entre nomes, hostnames, né? o nome lá de um determinado host e um determinado endereço. E se você quiser, você pode usar para o mesmo endereço IP vários nomes diferentes, tá? Caso eu queira desfazer o que eu fiz, é só eu entrar lá no nano novamente, e eu vou lá e eu comento aqui a linha, e aí eu retiro ele, ou então eu vou lá e deleto ele daqui, e aí ok, tá tudo certo de novo, eu vou sair, vou salvar, e agora se eu der um ping para eu mesmo, aí eu vou ver que eu não consigo mais fazer o ping, porque ele não encontra mais onde é que está a resolução desse nome de host. Ele não sabe qual ping que ele está associado, tá? Outro que vocês vão conseguir visualizar é o cat/etc/hostname. O que é o hostname? É o nome da máquina que eu estou utilizando, tá? Então, se eu quiser, eu posso acessar esse arquivo, editá-lo e mudar o nome da minha máquina. Como eu não tenho muito interesse em fazer isso agora, eu vou deixar aqui só mostrando para vocês que é possível que isso seja feito. Um outro arquivo muito interessante é o etc resolve.conf. E aí o que ele guarda lá? O resolve.conf ele guarda os nomes do DNS, tá? E o que são o DNS? O DNS ele faz a associação entre o endereço do DNS e o IP do DNS, tá? Para que a gente usa o servidor DNS? O servidor DNS é um servidor que a gente usa justamente para linkar os endereços IPs dos sites com os nomes de domínio do site, tá? Então, para resolver qualquer nome, ele precisa de um endereço para poder saber como chegar nesse site e ele vai buscar essa informação do DNS, tá? Então, o que eu posso fazer é alterar, por exemplo, o meu DNS. Então, eu vou colocar aqui nano, etc, e vou colocar aqui o resolve.conf, tá? E aqui eu posso colocar, por exemplo, um outro nome de DNS, um name server aqui, vou colocar o DNS do Google, tá? Que é o 8.8.8.8, ou eu posso colocar outro ainda, que é o outro endereço, que é um DNS do Google também, que é o 8844, tá? E aí eu vou salvar, sair, e a partir de agora, quando eu for fazer uma consulta, ele vai passar a utilizar o DNS que eu pedi do Google, tá? Então, caso eu queira visualizar lá o que eu fiz, tá aqui as informações que eu coloquei. Então, resolve.conf, ele vai colocar ali os endereços do servidor DNS que você esteja utilizando, tá certo? Bem, gente, por último, a gente tem aqui o etc/nsswitch.conf. E aí, o que eu tenho nele? Esse arquivo, ele me diz aonde que ele vai buscar determinadas informações. Desse arquivo aqui, eu vou dizer que o fundamental é que vocês entendam essa linha, que é onde ele vai buscar os nomes de host, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que todas as vezes que ele procurar por um nome, de resolver um nome para um endereço, ele vai primeiro buscar nos arquivos, depois, isso aqui, essa linha aqui, esse pedaço vocês podem ignorar, mas assim, depois ele vai procurar aqui no DNS. Então, o que vai acontecer?
Se eu chegar aqui e alterar, vamos colocar assim, eu vou tentar pingar aqui o endereço do google.com, tá? E ele resolve para mim um determinado endereço lá que está até em IPv6. Deixa eu pegar um IP mais fácil, que é o da Globo, porque ele vem em IPv4, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então vou dar um ping aqui, tá aqui o endereço IP da Globo.com, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer algo que seria errado, que é o que? Eu vou editar lá o meu etc/hosts, tá? E eu vou colocar aqui, em vez de eu colocar o endereço certo para Globo.com, eu vou colocar um endereço errado, como por exemplo 10.10.10.10. E aí vou botar aqui, ó, globo.com, certo? E vou salvar. Então a partir de agora, ele está entendendo no meu host, no meu arquivo de host, que o nome globo.com não está mais associado com este endereço, porque esse endereço aqui ele está associado no DNS. Só que lá nos meus arquivos, no que eu salvei no /etc/host, eu deixei salvo lá que o globo.com está associado com o endereço 10.10.10.10, que não vai me levar para canto nenhum. Então, como a ordem de prioridade está primeiro o files e depois o DNS, ele não vai conseguir pingar o endereço do globo.com se eu colocar ele aqui, certo? Ó, perceba que ele está tentando aqui, ó, o endereço que eu setei no meu arquivo de host, porque eu estou dizendo aqui no NS Switch que a minha prioridade para resolução de nome de host é primeiro os arquivos e depois o DNS. Caso eu retire ou eu inverta aquela ordem de prioridade, se eu inverter a ordem de prioridade, ele vai passar a procurar lá no DNS, que é o local que tem o endereço certo, tá? Ou então, caso eu não queira fazer isso, eu vou ter que chegar aqui e editar o host, tá? E tirar essa coisa errada que eu escrevi aqui, tá? E aí sim, como ele não vai encontrar, quando eu for pingar o globo.com, como ele não vai encontrar no meu arquivo de hosts, ele vai no etc/hosts, ele vai procurar no DNS e ele vai encontrar o IP correto, tá? Então, o /etc/hosts associa endereços IPs com o nome de host, o /etc/hostname guarda a informação de qual é o hostname da sua máquina, que é esse nome que aparece aqui, ó, depois do arroba ali do usuário, tá? O /etc/resolve.conf, tá? Deixa eu dar uma visualização aqui nele para vocês verem. O resolve.conf, ele faz associação de endereços do DNS que eu estou utilizando na minha máquina, tá? Para você utilizar os endereços que você quiser, o DNS que você quiser. Às vezes alguns sites possuem DNS próprio, por exemplo, o IFRN com certeza deve ter um DNS próprio para ele, tá? Então você pode setar esse IP do DNS aqui. E por último, você tem lá o etc/nsswitch.conf, tá? E aqui o que ele está me dizendo? Aonde ele vai buscar as informações de determinadas resoluções de rede. Então, entre elas eu tenho a resolução de nome de host, ele me diz aqui prioridade do files e em segunda prioridade, digamos assim, o DNS. Eu posso inverter essa prioridade, mas o mais seguro é que você deixe ela dessa forma. Eu preciso apenas que você entenda para que esse arquivo existe e como ele funciona. Tá certo? Até a próxima aula.